Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar com os amados uma palavra. Jesus, quando faz a purificação do templo, ele diz: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de comércio, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração. E os discípulos lembraram acerca da escritura que diz: o zelo da tua casa me devorará. E ele disse ali aos judeus que perguntavam: que sinal nos mostra para fazer isto? E ele disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava dizendo do seu corpo, porque um corpo preparaste para a habitação do Espírito de Deus. Aquele mesmo que quando Deus ordenou que João Batista batizasse com água, e quando ele visse o Espírito com um formato como que de pomba descer sobre aquele que ele batizar, este seria o que batizaria com o Espírito Santo. E assim ocorreu para que se cumprisse as Escrituras. E ali eles disseram: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Deus, assim como o cordeiro que está no centro e com o governo sobre os seus ombros, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele diz que está no mais alto da habitação. Mas um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. Ele disse: desde que saí do Egito, venho morando de templo em templo, de tabernáculo em tabernáculo. Quando, pois, ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos creram na Escritura e na palavra que Jesus lhe havia dito. E estando ele pela Páscoa ali durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, criam em seu nome. Mas Jesus não confiava neles, porque a todos os conhecia, e não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. A palavra do nosso Senhor diz que Deus não precisa de mais tempo para conhecer o homem. De geração em geração, nada muda. Deus conhece o homem pelas suas atitudes, assim como Jesus sempre nos diz. Não precisa de mais tempo para conhecer. De geração em geração, há a malignidade, a impiedade, assim como ele acabou com o mundo antigo, através da mesma água da qual foi alicerçada a terra, a mesma água inundou, cerca de 40 dias e 40 noites, caíram as águas do alto, assim como das fontes da terra brotaram, e houve a inundação. E salvou-se somente Noé, a saber mais 7 dos que creram e perseveraram na obra, que foi a construção daquela arca, e juntamente com os animais que ali o Senhor nos colocou, os casal de animais. Assim, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, o pecado, o que cheira mal às narinas do Senhor, leva o ser humano ao cativeiro. Quando há o arrependimento, como a grande Nínive, o qual Jesus diz que tudo que eles lhe pediam um sinal, e Jesus, no meio de grandiosos sinais, diz: eu que quero de vós um sinal, que é o sinal de Jonas, que é o arrependimento. Quando há o arrependimento,
Deus utiliza da sua infinita misericórdia e benignidade. Mas se não há o arrependimento, grande é a ruína, porque muitos são os que têm rebelado contra o ungido Cristo Jesus, que tem amado o prêmio da injustiça e imputado a verdade da qual os podia salvar. Ele diz, que aquele que um dia foi pobre, e ele o levantou e agora oprime os pobres, ai destes, porque aquele que empresta, aquele que oferta na vida dos pobres, dos necessitados, ele acaba emprestando para o Senhor. É lógico, tem que ser como fonte de alegria, não como fonte de lucro. A piedade é sempre todos os dons, segundo o amor. A forma de demonstrar que não tem avareza, que não está corrompido segundo o padrão deste mundo, que não serve ao Deus Mamon, como ele disse, utilizai o dinheiro dos ímpios para com os pobres, fazendo assim acumulareis a riqueza onde a traça e a ferrugem não consomem. O nosso celeiro é no alto. Através das boas atitudes aqui, nós acumulamos no reino dos céus. E ele é aquele que abre o celeiro dos céus para nós, até mais do que pedimos, do que precisamos. Ele sabe das nossas necessidades, ele cuida de nós. Nós não andamos com a solicitude com esta vida, não andamos como ele sempre nos ensina. Não vê os pássaros que não têm celeiro, não trabalham e nada lhes falta. Não vê as flores do campo, os lírios, nem Salomão, as flores que nem não tecem, não fiam. Nem Salomão, na sua grande glória, vestiu tão grandemente. Quanto mais a vós que fazem a vontade do Pai, que através e fazem a do irmão, que se torna um amigo na diversidade, assim nos fará. Mas ele sempre nos ensina: buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, porque se não se cumpre o grande mandamento, não se alcança a justiça. Amar o próximo como a ti mesmo, amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, E em mais um dia que a gente continue perseverante, cumprindo o grande mandamento, que só é possível através do elo da perfeição, aquele que cumpriu, e a lei que foi enfraquecida pelo poder do pecado, a lei, ela simplesmente nos mostra que todo homem está destituído da sua glória, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Isto é a verdade, e pela graça sois salvos, pela graça há o cumprimento, ainda que se tropece em algum ponto, como Paulo mesmo declara que havia um espinho em sua carne, e ele orava para que aquele mensageiro de Satanás que o esbofetava na cara se ausentasse dele. E Jesus disse: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu te fortaleço. E assim nós temos que proceder todos os dias, perseverar, segundo a graça opera em nós, porque o fim da lei é a obediência, é o cumprimento através da graça. Se tornou antiquado, porque senão não seria necessário aquele sacrifício na cruz, se pela lei eles tivessem alcançado. Comprovação de que eles não alcançaram
porque havia de fazer sempre vários sacrifícios, e o elo da perfeição num único sacrifício, né, alcançou o sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, né, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. Não tem que se envergonhar do Evangelho, permanecemos dia após dia, fazendo o ide do Senhor, que é ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, línguas e nações. Jesus estava sempre anunciando, né, nas praias, ali à beira do mar, do lago, nas regiões, ele ia nas casas, né, ele ia nas sinagogas, né, nos púlpitos ali, para falar com aqueles que andavam segundo a hipocrisia, os exortar, né, mas a finalidade da unidade da fé é sair para fora, né, não é ficar ali em público, né, é sair para fora, anunciar a verdade, né, aonde na sinagoga, né, não havia verdade, né, e ali não havia sinais, né. A Bíblia diz que existe, alguns fariam até fogo descer do céu, né, mas poderes ilusórios do próprio pai da mentira não há de admirar, porque o próprio Satanás disfarça de anjo de luz, né? E assim nós temos que ficar firmes, vigilantes e examinando o Espírito, né? Através do exercício constante nós examinamos o Espírito, porque a Bíblia diz que se não ficássemos vigilantes, até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Por isso é necessário meditar na palavra de dia e de noite, vigiar e orar sem cessar e alcançar o exercício constante da fé, porque pelos seus frutos o conhecereis. E assim nós perseveramos dia após dia, porque quando nós temos fé, nós oramos por todas as nações, né? Ainda que não estamos ainda pisando a planta de nossos pés, mas já está havendo um mover sobrenatural naqueles lugares, né? Porque nós servimos um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar e assim Ele opera quando pela fé nós oramos sem duvidar. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.